Chegou aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bom? Tudo maravilhoso. Que Aí também ótimo. quero botar um mágico. Assim. Ah, foi um bem legal. Vocês estão me ouvindo direitinho? Acho que Tô. Você também? eu tô. Aí. Aê! Prontinho. E aí, tudo bom? Gente, tô muito feliz de estar aqui hoje falando desse tema que é babado, né? Porque não tem uma pessoa nessa face da Terra que não gosta de falar de animal de poder, né? Quando eu falei, todo mundo falou assim, ai, animal de poder, eu quero saber o meu, aquela coisa. Acho que é o assunto mais babadeiro. É verdade, né? De repente ficou uma coisa muito popular, mas não era, viu? Vou te falar. Nem sempre foi assim, mas eu sou muito feliz que esse movimento seja. Acho que às vezes as coisas acontecem meio em ondas, assim. E agora a gente está bem Uhum. nessa onda forte, assim, dos animais de poder. Adoro. Só Muito agra- legal. Galera, eu queria começar essa live convidando vocês que estão aí em casa. Pegue a sua bebida preferida. Eu trouxe a minha kombucha, que eu amo, para relaxar nessa live com a gente, né, Pri? Tô vendo que a Pri tá bebendo alguma coisa também. Tô bebendo água. Traz a sua bebida preferida, faça desse momento um momento relaxante, um momento legal, um momento divertido, né? Não é só uma live pra gente trocar aqui, mas a gente pode literalmente formar esse grupo. Eu gosto muito de ir conectando as pessoas, assim, parecer que a gente é uma família mesmo. Acho legal. Ah, e a gente é mesmo, né? Exato. E aí, Pri, como é que você tá hoje? Tá tudo certo? Como é que você tá se sentindo? Tô bem animada, tô super feliz, assim. É uma coisa difícil, né? Assim, a gente falar que tá bem, né? Nesses momentos tão Uhum, desafiantes, né? Da vida uhum. do mundo. Eu tenho esses momentos também que eu fico bem reflexiva, assim, de como o mundo mudou de um ano para cá, mas de verdade mesmo, assim, na minha vida, assim, eu tô num momento muito feliz. Então, Que incrível, gente! Vamos abrir esse portal dessa energia aí pra gente colher dela também, né? E assimilar no nosso campo. Para quem não sabe, esse mês eu convidei a Pri, porque primeiro que ela fala de coisas muito incríveis, né, gente? Mas eu convidei porque esse mês eu tô fazendo um tema dentro do meu Instagram e eu tô convidando várias pessoas que são muito autênticas com a própria espiritualidade e que misturam ferramentas para, né, poder exercer o seu trabalho, exercer o seu dia a dia. Então, nesse mês, eu estou convidando várias pessoas que exercem o que eu chamo de sensitividade autêntica. E aí, nos dias 17 a 23 de março, eu vou ter algumas aulinhas justamente juntando tudo isso que a gente está falando com essas pessoas incríveis no caminho. Para poder as pessoas saberem, porque às vezes, Pri, as pessoas que chegam para mim têm muita dificuldade assim, eu não me encaixo num lugar, eu já fiz vários cursos, mas eu não quero usar só isso, eu não quero usar só aquilo. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, assim, nos inspirasse com a sua jornada tão autêntica e como foi que você foi encontrando, assim, as ferramentas que você usa hoje? Foi fácil, foi difícil, você ficou indecisa? Como é que foi o seu processo? vou tentar resumir, tá bom? Porque foi uma longa jornada. Mas assim, eu já era terapeuta corporal, então eu trabalhei muitos e muitos anos diretamente com o corpo das pessoas, num silêncio total, assim. Minha vida era ficar das 8 da manhã às 8 da noite ouvindo música clássica, música de relaxamento, em silêncio. E, assim, é um mundo meio paralelo, né? Mas, enfim, essa foi a minha vida, desde os 17 anos. E aí, hoje eu tenho 43. Aí, o que que aconteceu? Chegou um certo momento na minha vida, em 2008, muitas mudanças aconteceram de cidade, de relacionamento, todas aquelas mudanças. Eu tinha 28 anos, dá para entender, né? Tipo, retorno de Mudança de aquela Saturno. retorno de Saturno, né? E aí eu comecei por exemplo, eu conheci meu marido atual no xamanismo tolteca, que é uma linha mexicana. Uhum, E aí, então, assim, o xamanismo começou a ter uma participação muito importante na minha vida. Conheci pessoas dentro do xamanismo que eram como uma família para mim, assim. Eu nunca tinha sentido uhum, isso, sabe? Assim, ser recebida num grupo,
como uma família mesmo, assim, e ter aquele reconhecimento de que você já conhece aquelas pessoas, que você já teve com elas. Então, foi essa a minha primeira experiência com esse mundo xamânico. Ele já foi, tipo, me acolhendo, assim, de múltiplas formas, né? Não só no sentido das coisas que eu trabalho com hoje, né? Mas, enfim, os animais de poder não chegaram nesse momento. Chegaram num segundo momento, numa necessidade de eu trazer alguma coisa a mais para as pessoas que eu atendia. E a partir também de uma descoberta pessoal de eu ter chegado nos animais de poder meus, que eu vi que transformação aconteceu comigo, eu comecei a sentir aquela vontade de que as pessoas sentissem o mesmo que eu tinha sentido. Aquela segurança, sabe, que você fica quando você tá com uma força de um arquétipo, né? Se sente mais forte, você vai mais em frente, enfim. Então, quando eu fazia a massagem, eu falava, vamos descobrir seu animal de poder? E aí, as próprias pessoas, ao longo do tempo, começaram a falar, mas não tem mais um animal? E assim, elas começaram a me instigar a investigar isso, entendeu? E por vários anos, eu fui contatando as medicinas e para contar para aquela pessoa o animal que ela tinha visto, que algumas vezes nem existia essa medicina nos sites, nos livros, eu simplesmente estudava e meio que canalizava mesmo, entendeu? As medicinas. Uma mistura de estudo com para inspirar, né? Para abrir aquela frequência e também de intuição, de entrar direto em conexão com aquele arquétipo. E aí, ao longo do tempo, eu já sabia muita coisa sobre os animais, porque todo dia eu sentava, todo dia eu explicava sobre aquela medicina. E aí, eu fui descobrindo as direções sagradas, entende? E fui colocando os animais de poder das pessoas nessas direções. E aí, comecei a desenhar o método que eu trabalho hoje, que são 13 direções sagradas e 13 animais de poder que eu vou ajudando as pessoas a chegarem, que estão na hora delas, acomodados de maneiras diferentes. Sim. E isso é uma técnica que existe, você canalizou, foi criando Foi uma sozinha? Como é que é? técnica que eu canalizei. Chegou um certo momento que estava faltando uma parte, eu achava que estava completa. Só que aí eu também fui descobrindo os meus animais junto com essa descoberta. E aí, um dos meus animais professores, que foi o corvo, ele começou a falar, mas está faltando direções aí. E aí eu fui expandindo. Então, eu sempre falo que é uma cocriação junto com o meu amigo corvo. É uma construção, né? É muito incrível o caminho. Mas realmente é muito diferente, né? Porque não foi uma coisa assim que eu fui numa escola e aprendi esse trabalho, não. Eu fui acessando esse trabalho e trazendo para os meus clientes que estavam ali comigo. E aí, quando eu já tinha o método e começava a aplicar isso nas pessoas, duas coisas aconteceram. Isso começou a virar um tratamento, porque antes era só uma brincadeira depois da sessão. E aí, tipo, algumas pessoas que já tinham passado mandavam outras. Não, você tem que ir lá fazer os animais de poder com a Priscila, vai lá. E aí elas vinham para descobrir essa jornada de 13 animais, entende? Passavam um tempo de quase 3 meses comigo, visitando todas essas direções. Então não era um tratamento rápido, era uma coisa prolongada. E aí foi isso, assim. Aí depois disso, E nesse meio do caminho, assim, que você conta com muita leveza, muita tranquilidade, mas nesse meio do caminho entre você e o amigo corvo e essa descoberta, foi fácil? Algum momento você duvidou? Algum momento, sabe, você duvidou da sua medicina e falar, gente, ai, mas não existe. Como é que foi esse processo? Porque é esse processo que a galera fica agarrado quando vai canalizar as próprias técnicas. Entendo. Nesse momento da minha vida aí, nesse momento que eu comecei a ter esse acesso, eu já não estava mais com essa trava, vamos falar assim, entendeu? Então eu só confiei em tudo que estava acontecendo. E é o que está acontecendo até hoje. Havia um caminho atrás disso que eu realmente não sabia. E ele foi sendo montado como se cada passo que eu desse viesse uma nova parte do caminho ali. Mas, assim, realmente eu já tinha passado algumas quebras, algumas crises muito sérias para eu chegar nesse momento. Realmente eu entendo o que você fala. Às vezes as pessoas podem ter um pouco de medo mesmo de ouvir a sua própria intuição,
Mas eu acredito, sim, o seguinte, tem pessoas que têm papéis e papéis. Algumas pessoas têm um papel de criar uma coisa, entende? Uhum, E, e isso não é uma coisa que a gente decide, é uma coisa que acontece. Você tem aquela tendência. Você falou uma coisa no sim. início muito legal. Tem pessoas que não se encaixam em escolas, que não se encaixam, às vezes, em grupos. Não que elas não passem por eles, mas elas acabam não conseguindo permanecer, pertencer ali. Isso é uma característica, às vezes, de uma pessoa que veio criar uma coisa nova. Ela vai precisar de Uhum, estímulos, de despertadores, então ela tem que se movimentar. Não pode ficar uma ilha dentro de si. Tem que se desafiar em outros lugares, sim. E se uhum, contrariar também, porque aí essa insatisfação de, às vezes, do que você não encontrou naquele lugar, isso vai fazendo você ser consciente do que você veio trazer para o mundo, entendeu? E aí, quando você uhum. descobre isso, se você colocar sua energia ali, vai dar certo. Como eu te falei, é um caminho que abre, é um caminho que já existe, eu acho que para todo mundo, assim. E uma hora ele vem te buscar. Ah, eu adorei essa visão, né? Que tem coisas, tem pessoas que têm um papel e tem pessoas que têm outro papel. E além, você me falou do xamanismo, você falou da técnica, e você usa outras coisas também, como você fala de multidimensionalidade. Como que você foi agregando dentro disso, sentindo necessidade? Como é que foi esse chamado? Porque você me contou, por exemplo, que o xamanismo, o animal de poder, foi uma construção, o que eu acredito muito, que a gente acaba ao longo do nosso processo de crescimento, construção e desconstrução, a gente acaba encontrando um caminho para nós e é normalmente isso que a gente coloca para o mundo. Como é que você chegou nas outras técnicas também? As outras técnicas não foram chegando de forma mais romântica como os animais de poder, não. Aí elas já vieram com muitas Uhum, quebras, de uhum, ego, quebras de rigidez que eu tinha dentro de mim. Porque, assim, por mais que o xamanismo hoje é considerado uma coisa holística, na minha cabeça não era, assim, não era. Era uma coisa mais, assim, psicologia, arquétipo, meio que mais científica, entende? uhum. Entendi. Quando eu passei pelo tratamento, um tratamento de desativação, de desobsessões, etc., minha vida mudou assim da água para o vinho. Só que até aquele momento eu não acreditava em nada espiritualmente. Uhum, Até assim, no início da minha vida eu acreditava sim, só que aí depois eu passei por uma fase assim, provavelmente dos 23 até os meus 30 anos, mais ou menos, até um pouco mais, bem cética, entendeu? Bem cética. uhum, Então eu procurava colocar o meu trabalho da forma mais científica possível e não queria estar ligada a nada místico, a nada esotérico. Tipo, era um ponto fechado dentro de mim. Mas quando eu passei por esse tratamento e a minha vida mudou tanto, eu comecei a ver que as coisas não eram bem como eu achava. Então, fui uhum, várias vezes nesse lugar e falei: eu quero aprender como isso funciona, como isso acontece. Aí o que começou a acontecer? Eu comecei a sonhar, entende? Que eu era um exorcista. Gente, é sério que eu tô falando. uhum, Era um exorcista homem. Tipo, não era mulher. E uhum, era tipo uma coisa uhum, católica, que eu nunca fui uhum, católica, assim, não tenho essa sintonia. E aí eu sonhava toda noite isso, que eu era esse homem. E a Priscila da terceira dimensão falava para si mesma: ah, eu morro de medo de espírito, não me fala de negócio de espírito, eu detesto esse negócio de espírito. Que eu já nem ia conseguir dormir, eu assim, morria de medo, sério. sim, Só que eu sonhava isso, entendeu? Então era um choque uhum, muito grande. E esses sim, sonhos começaram a se intensificar. Eu comecei a fazer esses exorcismos no mesmo lugar, ao mesmo tempo que eu aprendia a técnica no curso, à noite eu fazia ela nesse papel desse no exorcismo. astral, né? Lá no E eu onde você lembrava de estava. tudo. Tipo assim, era bizarro, porque era muita coisa, era muito comando, blá, blá, blá. E eu lembrava de tudo. E eu comecei a ficar encafifada. O que está acontecendo? Que à noite eu lembro de tudo. Nem de dia eu lembro o que eu estudei, e à noite eu lembro as coisas. E aí eu comecei a fazer desobsessões em pessoas da minha família, nos sonhos. Na minha avó, Uhum, na minha mãe, todas as pessoas da minha família. Era involuntário, eu não uhum, queria que aquilo acontecesse, mas acontecia. sim, E uhum, quando acabou essas pessoas conhecidas, eu comecei a fazer em pessoas que eu nunca vi, que eu nem sabia quem era. E aí,
começou a acontecer uma coisa muito chocante na minha profissão. Então, eu era terapeuta corporal, trabalhava nesse sentido. Às vezes fazia esse trabalho dos animais de poder, etc. Só que aí os meus clientes desapareceram, entende? Todos foram embora. E aí eu comecei a pensar assim, tipo, o universo não quer mais que eu seja terapeuta. Acabou a minha profissão aqui, eu vou ter que trabalhar com outra coisa. Só que aí começavam a aparecer umas pessoas e falavam assim, Priscila, mas fala qual que é o trabalho que você faz. Ah, eu faço esse trabalho, esse trabalho, esse trabalho. Não, mas você não tem um outro trabalho que você faz? Assim, Ai, meu Deus, as pessoas já procuravam. Tem um curso lá que eu tô fazendo, né, de tipo, desobsessão, assim. Aí, não, é esse tratamento que eu quero que você faça pra mim. As pessoas meio que começaram a falar, entendeu? E aí eu fui, assim, bem desconfiada entrando por esse caminho, né? Porque... E ele foi ficando tão forte, tão forte, tão forte, que a minha profissão, a minha habilidade anterior, o meu trabalho ficou secundária. foi extinto. Não, ele foi extinto. Nunca mais ninguém me procurou para aquilo, entendeu? Nunca mais ninguém me telefonou para essa terapia anterior. E aí foi criando uma corrente de pessoas que foi indicando, e aí, enfim, minha vida saiu do controle quando eu comecei a fazer terapia multidimensional. Exatamente. Eu também sou terapeuta multidimensional, e só para a galera saber, gente, isso é muito comum. Além de ser terapeuta, eu sou professora para sensitivos iniciantes e para sensitivos também e médios, né? Com esses mesmos relatos da Pri. É muito normal que no início, muitos de nós, inclusive eu, também falava que eu não acreditava em nada. Mas essas coisas surgem, igual ela está contando pra gente, simplesmente aparece. E aí eu tenho o trabalho, justamente, eu sei que tem muitos terapeutas que chegam para mim, igual a você, nessa fase, assim, que faziam uma coisa e não queriam ir para esse negócio esotérico, mas o chamado é tão forte, o universo simplesmente faz assim, vem, vem, vem. Então, empurra, empurra. E para muitas pessoas tem algumas questões, não só o medo do que está fazendo, o desconhecimento, o medo também de ser julgado pela família, pelo meio social, sim. Que foram coisas que eu passei muito. Então, eu acho que a gente, quando a gente fala não acredito muito nisso, assim, existe um pacote. É muito para se resguardar, né? Que vai também ter que enfrentar, né? Tipo, assumir aquela posição. E eu acho que isso tem uma certa memóriazinha, tipo, da época medieval, entendeu? Tipo, alguma coisa assim. Que as pessoas não podiam ser espiritualmente comunicativas e falar o que elas viam, porque elas morriam, né? Sim. Simplesmente isso. Então, eu acho que talvez isso seja... Eu falo isso também. Inclusive, eu também estou dando um curso. Semana que vem a gente entra num workshop gratuito, uma semana gratuita, onde eu também ensino as pessoas sobre sensitividade, sobre como elas se protegerem. E, enfim, a gente está aí no mesmo caminho. No mesmo caminho, exatamente. Na mesma sintonia. Exato, isso é muito lindo. Então, gente, olha, não tem mais desculpa para vocês aqui, sense iniciantes, que eu chamo todo mundo de sense alunos, sense iniciantes ou sense avançados já. Tem muitas pessoas já, como eu, como a Pri, falando sobre isso. Então, escolha o que está na sintonia do seu campo e não deixe de trabalhar, porque eu falo muito, Pri, eu queria até saber a sua opinião, que esse chamado espiritual, ele vem cada vez mais forte para todos. Quando a gente fala nesse negócio de transição planetária, as coisas que estão acontecendo, nos últimos meses, principalmente desde que começou essa questão da pandemia, eu sempre falei, gente, todo mundo tem um grau de sensitividade. Muitas pessoas até muito alto, mas elas não param para reparar porque estavam tão cheias de coisas no dia a dia. E o que eu vi acontecendo, principalmente, né, nesse período aí de Covid, é que as pessoas ficaram mais introspectivas e prestaram atenção. E começaram a ver que existem outras coisas além do meu processo emocional, existem outras coisas que estão em volta de mim para explicar tudo isso que eu estou sentindo. Então, eu sempre falo que é muito importante a gente se conhecer, o autoconhecimento, tanto através dos animais de poder, com seus arquétipos, com as terapias, saber quais são suas habilidades sensitivas, que é uma coisa que eu ensino muito. Tudo isso facilita com que a gente lide com isso de forma mais natural. Porque no início, quando a gente está iniciando,
eu sentia que era uma coisa muito assim, abstrata, de outro mundo, e eu ficava com medo. Muitos dos meus alunos têm muito medo de acessar certas coisas. E à medida que você entende como é que você trabalha, assim como você entendeu, eu fazia esse exorcismo aí no astral, e fica mais fácil, porque você entende que você já tem uma capacidade para lidar com aquilo. Aham, exatamente. Essas capacidades, conforme a gente vai ficando um pouco mais calmo dentro do assunto espiritualidade, tá? Você vai Uhum. conseguindo perceber, né, para onde ela vai. Eu também gosto bastante de falar para os meus alunos, assim, que às vezes a nossa sensibilidade não é tanto de ver. Eu percebo que as pessoas têm muito esse negócio, parece que você só é espiritualmente Mas eu não vejo, né? desenvolvido. É, exato, se você vê. Mas eu conheço muito mais pessoas sensitivas que Uhum. sentem nelas, Sentir, é. gente, que ficam mal fisicamente, dores, várias dores. E às vezes isso é apenas porque você está sentindo as coisas no seu próprio corpo. Então, assim, eu conheço de verdade, gente, muito mais pessoas sensitivas do que videntes, do que clareaudientes, que é uma qualidade um pouco mais rara, entendeu? Como se fosse Uhum. 10% da população tá com Sim. esse. Não é impossível a gente também desenvolver isso, entende? Desenvolver. Mas se a gente fica sempre querendo que a gente tenha uma determinada sensibilidade, talvez a gente esteja perdendo a que a gente realmente tem. Exato, eu sempre falo, uma das primeiras coisas que eu falo assim, gente, eu faço os testezinhos das clares e a gente sempre tem uma dominante. Quando você faz os testes, você até vê como eu sou, eu sou, gente, o que eles chamam de médio ostensiva. Então eu tenho muitas habilidades mediúnicas. Então eu escuto, eu vejo, eu psicografo, eu faço a passividade, que é o vulgo incorporação. Então isso facilita com que essa do pegar coisas pro meu corpo e ficar dias sentindo a doer. Olha, eu sou rainha desse rolê. Um negócio assim, quer dizer, era, né? Cada vez menos. E Mas isso tem a ver também com certas habilidades de cura, essas coisas. Então, uma coisa que eu sempre aconselho pra você, se você tem uma que você sabe que é dominante, então eu sinto mais, eu vejo só de vez em nunca. Eu sinto mais, eu escuto só de vez em quando. Coloque bastante intenção nesse sentir. Então, vai percebendo, vai sentindo, porque quanto mais você trabalha a sua clare, que eu chamo, né, dominante, mesmo que seja clare, como que fala em português? É clare senciência? Eu não sei traduzir, porque normalmente eu dou esses cursos em inglês. clarissenciente. Não, porque tem o clare senciente, que é o saber, e tem o Certo. de sentir. Se alguém Ah, souber, escreve aí, gente, que eu vou pesquisar depois a tradução aqui. Tem o clare de sentir, que é esse que a gente está falando. Então, se você domina esse, é muito legal, porque você consegue até antes de chegar no lugar, fazer um exercício simples assim, pegar e falar assim, eu quero sentir, eu quero saber como que essa pessoa está se sentindo hoje. Aí uhum, imagina você vai para uma reunião, que eu gosto muito de falar também que esse assunto que a gente está falando é uma habilidade para toda a sociedade usar, não é coisa só para terapeuta, só para quem quer ser claro. médium. A Não, gente não, pode é usar uma isso no habilidade nosso dia a dia, de não isso, é? eu acho que isso são as habilidades humanas, da raça humana, que ficaram embotadas por causa da gente só pensar em sobrevivência, entende? Então, é claro, se eu só Uhum, preciso comer, se eu só preciso sobreviver, ficar nesse grau de instinto muito primal, não sobra energia para eu descobrir coisas que são mais sensíveis, que estão mais refinadas, entende? Então, o ser uhum. humano ele tem coisas refinadas que ele pode chegar. Só que ensinaram para ele que ele só pode viver para ganhar Ficar dinheiro, no comer aqui. e sabe, tipo, então a gente fica. Aquilo que a gente dá atenção vai desenvolver, né? Então, se você acha que é só isso que existe, isso vai crescer e se desenvolver na sua vida, mas o resto também não vai, né? Então, acho E o que mais legal é que a vida fica mais fácil quando a gente aceita isso, né? Inclusive até para ganhar dinheiro. Porque, por exemplo, eu tenho clientes que são arquitetos e eles começaram a usar a questão da expansão da consciência para canalizar projetos, para ter mais inspirações. Olha que incrível, aham, não maravilhoso. é? Aham. Se a gente for lembrar, né, a Einstein, todas essas pessoas que tiveram grandes descobertas, muitas falam, foi em sonho, foi no momento que eu tive, sei lá, um insight, assim. Então, quer dizer, eles estavam se utilizando dessas capacidades extrafísicas para chegar em grandes acessos que mudaram a nossa humanidade até.
em Muito ciência, incrível. Até a em tela arte. touch, gente. A tela touch foi canalizada durante a meditação lá do Steve Jobs. Olha que incrível. A gente acha que tá Eu não, longe, né? Mas eu não não. ouvi o que você falou. O que que foi canalizado? A tela touch, a tela do nosso Ah, celular sim! touch. Nossa, E maravilhosa. numa meditação, muito legal, né? Aham. Então, assim, a gente tem muito isso no nosso dia a dia. Então, realmente entendo de que é uma coisa para você usar diariamente, sabe? Para você entender como o outro se sente, para você ter mais empatia. E eu acho que isso vai muito de encontro com o que a gente fala aqui sobre essa nova sociedade, muito de regeneração. Olha lá. É aqui, ela colocou, a Deise ajudou a gente, ó. Ela colocou senciência, clarissenciência, né? É a capacidade dos seres de sentir as sensações e sentimentos de forma consciente. Em outras palavras, é a capacidade de ter percepções conscientes do que acontece, o que o rodeia. Então, é clarissenciência. Arrasou, Deise, obrigada. Muito Opa. legal. Muito legal. E aí, como que você usa hoje? Como que você faz esse mix, assim? A gente já falou de animal de poder, e aí você falou como que você chegou na questão da multidimensionalidade. Ou Aham. você ficou, ou foi através desse curso de exorcismo, é isso? É aí que você estava? Isso, através desse curso eu comecei a atender as pessoas e aí eu aplicava essa parte do exorcismo conforme eu havia aprendido. Só que aí eu comecei a ter outros acessos, eu comecei a ver Uhum, outras coisas para uhum, serem retiradas ali quando eu estava ali com a pessoa. Então eu comecei a desenvolver o que eu trabalho hoje, que se chama limpeza kármica. Então, como que é? Eu faço um trabalho de desativação kármica que uhum, desde desobsessões ou obsessões ou acordos, associações que aquela pessoa possa ter feito. A gente vai fazer uma quebra. Bom, isso levou vários anos para eu chegar nessa ciência, né, espiritual, vamos dizer assim, da forma como ela é hoje. Para a gente limpar 21 chakras, 12 uhum, corpos de energia, uhum, 144 dimensões e a nossa linha do uhum. tempo, que é tipo essa vida, Uau! vidas passadas, vidas futuras, dessa encarnação. Então, eu fui chegando Uhum, num trabalho assim. Esse trabalho, que é o principal trabalho hoje que eu exerço, eu atendo muitas pessoas para fazer esse trabalho. E, e aí depois eu comecei a pensar que eu precisava ensinar o que eu tinha acessado, o que eu tinha, né? E aí eu desenvolvi esse curso que vai ser a semana que vem, que é o empoderamento dármico. Então eu comecei a ensinar as pessoas como que elas podiam Ah, retirar que magias, legal. retirar uma entidade delas, como que elas podiam Uhum, retirar outras sub-coisas que retiram nossa energia também, como formas pensamento negativas, formas comportamento negativas, destrutivas. Então, eu fui chegando uhum, numa série de quesitos que eu fui observando que realmente iam drenando nossa energia uhum, daquele lugar que é de entrar no nosso propósito, entende? sim. Então, é isso. Na semana que vem, se vocês quiserem, eu sempre deixo aqui no Stories. Inscrevam-se para vocês receberem as aulas, tá? Porque elas chegam direto no e-mail de vocês. E é do dia 8 de março a 14 de março. É uma semana gratuita onde eu vou trazer muitos exercícios de proteção. Ah, eu quero participar. Já vou Ah, me vem! E inscrever. eu também vou participar da sua, viu? Pode me esperar lá. Ai, que legal! Sim. É, porque aí a Como gente chama o vai, seu né, curso? Ó, a Ana agregando. Luísa tá perguntando. A Ana Luísa tá perguntando como que chama o seu curso, Pri. Chama empoderamento dármico. Então, a Uhum, gente vai descobrir desde questões de sensibilidade que estão atrapalhando a nossa vida, ou seja, isso é um dom, mas isso, se a gente não souber cuidar, pode se tornar uma coisa que está atrapalhando a nossa vida, o nosso desenvolvimento. Então, o que é um dom uhum, começa a se transformar numa maldição. Posso até falar essa uhum, palavra tão forte. Então, por sim, isso que isso também está dentro desse curso, porque se a gente não entende essa hipersensibilidade como uma coisa maravilhosa, eu posso deixar ela bem banal, ou quando não muito, nem saber que através dessa qualidade que eu tenho, e muitas vezes eu nem sei que eu tenho, eu estou cheio de dores, com humor totalmente, sabe, irritado. Eu já percebi muito isso, dores, irritação, podem ser interferências espirituais negativas, por exemplo. pode mesmo, gente. Normalmente, normalmente influencia.
E eu vejo muito, eu faço um trabalho parecido e eu sempre falo, normalmente quando você tem essa interferência, alguma coisa, às vezes pode até originar no seu emocional, num desequilíbriozinho que começa, aí você abre ali uma portinha que vibra ali em algum lugar e tal, e aí vem. Sim, eu acho Aí, que sempre tem alguma portinha dentro da gente, às vezes, que faz essa abertura. Mas, pois é, o exorcismo foi louco. Tô vendo se tem alguma pergunta aqui da galera. Acho que não. Acho que já foi. Ah, adorei, tô adorando. E tem mais alguma outra ferramenta que você trabalha hoje, assim, principal ou não? A gente falou não. de animal, de multidimensionalidade e da questão do Dharma. São essas duas linhas de trabalho que eu tenho. Ah, não, tem sim o trabalho de feminino sagrado, que são 5 meditações bem bacana, Uhum. onde eu chamo 5 antídotos para a mulher sagrada. Então eu também fui É. achando, fui encontrando assim dores que todas as mulheres tinham. Então eu criei 5 Uhum. meditações para essas dores. O que são? A primeira limpeza, a gente faz uma limpeza do útero de relacionamentos sexuais, de fibras sexuais que podem estar dentro do útero. Depois, a Uhum. segunda limpeza, remoção de traumas. Então, muita gente foi Uau. estuprada, muita gente teve assédios muito violentos, nós mulheres, Uhum. tudo isso pode estar dentro do nosso útero. Essa limpeza de traumas eu faço também a pessoa percorrer a linha do tempo, ou seja, pode ser que ela não tenha vivido isso nessa encarnação. Então, a gente vai mais além para liberar mais energia. Depois tem a Uhum. limpeza da ancestralidade. Então, coisas que vêm pela minha ancestralidade feminina, da mãe ou do pai, que estão impedindo que eu entre nesse feminino sagrado, vamos dizer assim. A Uhum. última limpeza é a limpeza social, porque nós, mulheres, passamos muitas violências sociais, entende? Não Uhum. sexuais, mas tipo, Sim. parece que está menstruado errado, é inadequado. Enfim, quantas inadequações a gente absorveu, né? No nosso comportamento, na nossa vestimenta, enfim, Sim. inúmeras coisas, porque a gente precisou se colocar socialmente assim, o assado. Então, a mulher às vezes perde a referência do que é o feminino, de qual ponto do feminino ela vai, né? Porque às vezes ela vai para um extremo oposto de competição com o homem, de ficar muito chateada com o homem. E isso Uhum. também não vai ajudar a gente a curar nada, né? Então, eu criei esses 5 antídotos. O último é tipo uma bênção do útero, uma coisa muito gostosa. Então, são esses 3 trabalhos multidimensionais que são minha linha de trabalho hoje. E você vê ainda um processo de evolução dentro disso? Você ainda canaliza coisas? Como que é? Eu ainda canalizo. Eu, por exemplo, coloco sempre uma meditação. Toda semana entra uma medicina ou uma meditação no meu canal do YouTube, que eu só coloco aquilo que foi mágico para mim. Aquilo que, sabe, tipo, às vezes as pessoas pedem 1000 vezes, por favor, faz essa meditação. Mas eu sou muito sincera com elas, inclusive, tipo assim, de só Uhum. gravar quando eu realmente tiver estudado tudo que eu pude e sentido tudo que eu poderia sobre aquela força animal, entendeu? Isso é muito legal que a Pri tá falando, gente, porque isso é muito o que eu chamo de congruência. Sabe, a gente coloca pro mundo aquilo que é real pra gente. E aí, por isso que ressoa, por isso que você fala com a Pri, é tão incrível, né? E ela fala, nossa, realmente ela sente, ela vive isso. E é muito importante que vocês escolham sempre terapeutas, se vai ser eu, se vai ser ela, se vai ser qualquer outra, que realmente tenha essa congruência, né? Que viva o que tá falando, que viva o que tá colocando. Porque a gente não acessa as coisas só pelo que a gente escuta, pelo que a gente fala, mas muito pelo campo, né? Sim, verdade. Não é? E aí tem aquelas pessoas que a gente encontra normalmente porque ressoa, porque a gente precisa do que ela tem ali para oferecer, e a gente entra naquele campo. Agora vamos voltar um pouquinho para o animal de poder, porque eu perguntei para algumas pessoas lá no meu stories o que elas queriam saber. Tem aquelas perguntas clássicas, né? A primeira é: tem como eu descobrir meu animal de poder sozinha? Tem como eu descobrir pelo menos um? Como é que é Claro, gente. dentro da sua linha? Com certeza você pode descobrir, sim, um animal de poder sozinho. Quantas vezes a gente não sonha com animais, sei lá, faz um ritual e tem uma experiência incrível com o animal. A dica que eu dou para você é saber se é o seu animal de poder mesmo ou não. Por quê? Às vezes a gente vê um animal, ou sente um animal, ou Uhum, gosta muito de um animal, mas ele tá ali na nossa vibração mais para ensinar a gente. uhum, Não para dizer assim,
eu sou você. Eu acho isso. Quando a gente Uhum. fala assim, meu animal de poder é aquele animal que eu sou ele, entende? Porque eu percebo que tem essa diferença. Nem todo mundo tem essa clareza de se estar buscando de verdade um animal que represente ele, que é uma extensão dele, Uhum. ou se é um animal, se a pessoa busca um animal que vem ensinar uma coisa para ela, guiar ela de uma situação para outra. Tem dois tipos de Sim. animais. Então, aquele que é seu animal de poder e aquele que não é Uhum. seu animal de poder, mas Mas ele que tá não ali é para te menos ensinar. importante, entende? Tipo, ele pode, Exato. tipo, ser incrivelmente maravilhoso para você e fazer você fazer uma transição de uma fase para outra, que somente a vibração dele poderia te ajudar naquela ancoragem. E não é seu animal de poder, entende? Entendi. Então, eu sempre falo para os meus alunos, não se preocupe tanto se é seu animal ou não. O seu animal vai continuar insistindo em você. Ele vai aparecer no seu sonho outras vezes, ele vai te buscar, entende? Mas nem todos os acessos que a gente tem é de animal de poder. Muitos são uma Uhum. força que eu preciso naquele dia, às vezes, naquele instante da minha vida. É um arquétipo que te empodera para você cumprir alguma tarefa ou aprendizado. Faz muito sentido você estar falando que eu nunca estudei muito animal de poder, mas às vezes durante uma sessão, quando a gente está acessando alguma coisa que é importante para a pessoa, já apareceram alguns animais de poder. E teve uma vez, inclusive, que o mestre dessa pessoa pegou e falou: Olha, esse é um animal que ela precisa agora. Eu ainda perguntei se é o animal de poder dela. Aí ele falou: Não, é um animal que ela vai trabalhar agora durante um tempo. Aí deu alguns meses, numa outra sessão, já apareceu um outro animal de poder, porque ela já tinha trabalhado aquela questão ali que ela precisava com aquele animal. Então, bem legal. Agora, eu tenho uma história pessoal com o animal de poder, que uma vez eu fiz um trabalho no xamanismo, trabalhando essas questões dos animais, e eu sempre, eu tinha muito medo de um certo lado meu, principalmente do lado sombra, essas coisas, eu negava muito isso. Por questões de conexões, assim, eu me recordo de várias, né, vidas ali passadas dessa Entendi, linha do tempo aqui do planeta Terra. entendi. É, Você e falou aí eu uma tinha coisa muito certas. incrível que eu já daqui a pouco vou pegar esse gancho, mas vai, fala. Opa, beleza. E aí, eu sempre falava assim, mas na linha que eu fiz essa terapia, né, do xamanismo, essa medicina, ela tinha a questão do totem. Então tinha um que era de cura, um que era isso. E eu sempre achava que o meu animal de poder era eu via muito, muito naquela época a águia, que é aquela águia de cabeça branca, aquela águia assim, americana mesmo e tal. E aí ele falava, não é, não é, não é, não é, e eu não queria ver meu animal de poder. E aí, porque eu tinha muito medo. Até que depois de muitas e muitas sessões, porque ele me induzia a entrar, tal, não sei o que, enfim, eu descobri que o meu animal de poder é a pantera negra. Gente, eu quase tive um treco. Eu falava, não, tá errado, eu não quero, eu não quero, eu não quero. E aí, pode acontecer isso, de você descobrir o seu animal e você ainda ter tanto medo daquela parte de você, sabe, de não querer acessar esse poder, de não querer acessar aquilo tudo. Como é que isso funciona? Com Na verdade, nem sei mesmo se é ou se não é, ou se tem mais, ou se é diferente, mas eu sei que naquele momento eu precisava aceitar aquilo ali. Olha, o que acontece é assim, a gente tem medo da nossa sombra, tá? Por que que a gente tem um medo tão profundo? E já tem pessoas que já têm uma reação imediata de fechar ou de reprimir aquilo imediatamente, se recusar totalmente a entrar. É uma coisa até instintiva. Não, eu não posso abrir essa porta por causa do que você Exato. falou. Porque a sombra não é dessa vida só. Ela é um arquivo de várias vidas. Então, a gente tem uma noção de que se abrir aquela caixa de Pandora, pode vir coisas incontroláveis. Só que não é de todo verdade isso. Não é. Não é. Uhum. Entende? Tipo, no meu trabalho, quando a gente chega na direção subterrânea, que é a direção sombra, a gente trabalha com as direções, né? E o sombra está nessa direção, subterrânea. Então, o que acontece? Uhum. Quando a gente vai descendo para o subterrâneo, eu explico. A primeira camada é uma camada de dor e sofrimento. Entende? Uhum. Então, o seu animal sombra é o único que sabe tudo que você já viveu de ruim, seus fracassos, as suas dores, os seus pânicos, as coisas escondidas que você não pode mostrar para ninguém, as suas dores. Então, ele é meio sensitivo também, o animal sombra,
tá? Uhum. Quando, por exemplo, a gente do nada tá com muita raiva de alguém, nem sabe por quê, é porque esse sombra, esse instinto sombra desse animal já Uhum. pegou aquela dor que ele pode sentir, porque ele é especialista nas suas dores, entende? Ele já sabe muito Uhum. sobre isso. Então, assim, entenda que ele também é um grande mestre. Ele vai poder te ensinar muita coisa, mas você vai ter que passar essa camada de dor que é meio intragável. E vai ter que ter coragem, Uhum. sim. Mas Sim. não significa que você vai encontrar conteúdos incontroláveis, tá? Então, pode ser que você precise de uma ajuda terapêutica, sim. Entendeu? E aí tem alguém junto com você te dando a mão. E aí pode ser que seja preciso alguém que desça junto com você para esse território sombra. Para não ser Uhum. tão difícil e para você não se sentir tão sozinho, entendeu? Porque é um pouco Sim. desolador você entrar em Uhum. contato com tudo que você não conseguiu Uhum. na vida, né? Não conseguiu É. nunca lidar. Mas esse trabalho precisa, enfim, começar. Porque se você não desce, ou o quanto que você não conseguiu ter de profundidade dentro de você, e profundidade é descer. Veja a palavra depressão, descer, você vai descendo. Se É. você não vai fundo em você, você não vai subir. A sua subida vai ser Uhum. só até o quanto você se permitiu descer. Então, você quer verdade espiritual? Você quer ascensão, iluminação? Você quer isso? Então, desce para o território sombra. Porque aí você vai Perfeito. conseguir muito mais força para você fazer essa subida. Sim. E é engraçado você ter falado isso, porque justamente quando eu comecei a fazer o trabalho, eu passei aquele medo inicial, até o meu mundo, né, que eles tinham um ambiente ali do meu mundo xamânico pessoal, ele se transformou. Como eu me via se transformou. E eu comecei a sentir, porque eu também trabalhava o lado sombra, falando muito da Lilith, enfim, com outros arquétipos. Entendo, E eu entendo. comecei a ver que toda essa minha força, que assim como você, eu sempre trabalhei muito com desobsessão espiritual, eu nem entendia por quê que o povo falava isso, porque eu trabalhava cura e desobsessão espiritual. Eu falava, gente, meu, eu quero trabalhar na cura, e sempre era puxada por lá. Trabalhar com magia, desfazer magia, eu falava, gente, por quê? E aí, depois que eu passei essa zona do medo, que Entendi. você falou, essa camada, isso tudo muito intuitivamente, né? Ainda bem que você está explicando. Eu percebi que aquilo em que estava embaixo era um poder tamanho. E quando eu chego ali, é como se, tipo assim, aqui nada acontece. Aqui, quando eu estou integrada com essa parte de mim, é E literalmente como se a minha. Então, isso que você falou, assim, da luz, pudesse ir muito mais longe, muito mais alto. Gente, que papo legal. maravilhoso, né? Maravilhoso. E, ó, tem uma pergunta aqui, vamos ver, Diana. Eu sinto muita energia, porém não, como não tenho a visão e a audição de forma clara, acabo pensando se isso é para mim, em vez de aproveitar o sentir. Isso mesmo, Diana, é para você também o sentir. Isso que eu falei, assim, quero saber qual é a opinião da Pri. Mas quando a gente identifica essa nossa clare principal, se a sua clare principal é o sentir, se você trabalhar muito em cima dela, você vai acabar fazendo várias coisas que as outras clares também fazem. Então você vai poder chegar, sentir um ambiente antes de você estar nele, no nível mais avançado. Você vai conseguir até, às vezes, pegar um objeto, dá para treinar, inclusive, você pegar um objeto e falar assim, sentir a energia daquele objeto, saber de quem era, qual é a história do objeto. E olha que legal, quando você estiver muito treinado nisso, você consegue encontrar objetos pelo sentir. Olha que louco. Porque aí você sempre vai saber assim, eu sei qual é. Isso é até uns exercícios legais que eu vou passando pra galera treinar em casa. Então, se você sente muito, você sabe, você tá todo dia aqui. Essa minha lapiseira, eu tenho essa lapiseira desde a quinta série, gente. Essa lapiseira tem totalmente a minha energia e toda a minha história aqui. Então, se eu sei muito como é minha lapiseira e eu começo a entender como é que é o campo dela, quando eu perco, dá pra você literalmente fechar os olhos e falar assim, aonde na casa tá minha lapiseira? Aí no início você vai andando, 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 é literalmente como se você puxasse para aquela você energia. tem toda a Então, razão. assim, Nossa. Eu dá sou pra fazer muito assim. muita coisa. Conta, como é Sim, que é pra você? dá, por exemplo, para você, tipo assim, sentir o seu amigo lá do outro lado, entendeu? Sei lá, ele tá em outro país até, ele te mandou uma mensagem, dá para você sentir, tipo, ele não tá bem assim como ele tá Não falando. tá Não. bem. Aí eu simplesmente já mando uma coisa e ele fala, nossa, mas era exatamente o que eu precisava, porque
sem eu perceber, entendeu? Já fiz esse vou lá, senti energia e voltei com as informações. E realmente, às vezes uma, Clare, como você está falando, puxa a outra. Às vezes você já ficou tanto no sentir que aí você também começa a ver, entendeu? Uhum. Porque Exato. E o legal de você uma saber a pula para principal, outra, tipo assim, né? pula outra. Porque quando uma está muito bem trabalhada, fica fácil de você trabalhar outra. Agora, o que eu descubro muito, se você começa a trabalhar uma que não é a sua principal, vai ficar muito mais difícil, vai ficar até frustrante. Você vai falar, Verdade. nossa, eu não consigo ver, eu não consigo ver, eu não consigo ver, então isso não é para mim. Mas a sua clara principal no momento, ela está se manifestando no sentir. Então trabalha isso, porque também faz parte da sua evolução. Aham. Maravilhoso. Ixi, alguém falou aqui, acha que a bipolaridade pode ter a ver? Aí, amiga, eu acho assim, para mim, todas as questões emocionais e físicas têm sim uma origem no espiritual, em outra vida. Mas esse tipo de coisa é sempre melhor conversar com o seu médico. Qual é a sua opinião, Pri? Tenho a mesma Né? opinião que Bipolaridade você. é. Tenho a mesma opinião que você, porque às vezes realmente tem uma coisa física acontecendo, uma falta de uma Uhum, substância específica cerebral, enfim. E aí você recoloca uhum, aquilo e aquilo se resolve. Nem tudo é espiritual. Mas eu já exato. também presenciei pessoas com síndrome do pânico e com muita mudança de humor, que seria próximo do que é a bipolaridade, Uhum, e isso ser apenas interferência espiritual e a pessoa começar a se proteger e a se limpar e aí a é. coisa se estabelecer e ela fala assim, nossa, E tem às, normal, era só isso que eu precisava fazer? Tipo, exato. sim. E às vezes até os dois, né? Por isso que a gente fala, gente, as terapias integrativas é corpo, mente e espírito. Então vai no médico, verifica o corpo físico e trabalho espiritual. Às vezes é alguma coisinha aí, né? Que conecta você em uma outra vida, uma coisa assim, não sei. Acho que por muitas vezes não somos validados pelas pessoas mesmo, a gente relatando o que é muito real. Importantíssimo o trabalho de vocês para trazer esse conhecimento. É isso, eu acho que a validação, Ana, ela vem muito do seu interno, né? Quando você se valida, o seu compromisso é com você. Então, muitas pessoas vão olhar para mim e vão falar: Nossa, o que você fala é bolinha com chucrute, não faz sentido nenhum. E tá tudo bem, porque eu tenho pessoas como vocês que importa muito, né, o que tá falando. Então, tem que saber qual é, para quem você vai ressoar. A gente não vai ressoar com todo mundo. Você teve essa dificuldade, Pri, assim, nessa questão? Porque eu vejo muitas pessoas assim, nessa questão da família, dos amigos. Eu tenho amigos que eu tô começando a ver meu lado espiritual e eles não compactuam, é meio estranho. Você teve isso ou pra você foi bem natural? Assim, eu sempre fui uma pessoa muito autêntica, violentamente autêntica. Então, Uhum, assim, não foi difícil para mim. E assim, também tinha uma tendência de não querer ser igual a ninguém. Então, eu queria, tipo, ir pelo caminho diferente, ser diferente, pensar diferente. Então, isso me ajudou, acabou me ajudando a ser quem eu sou hoje, mas eu entendo perfeitamente o que é isso, de você não conseguir ir em frente, porque o que será que as pessoas vão pensar, de ter esse medo exterior, né? Então, eu fui uhum. colocada na minha vida várias situações, assim, onde eu só podia confiar em mim, só contar comigo. Então, eu fui desenvolvendo uma amizade, assim, sabe? Tipo, tamo junta, a gente e uma confiança, sabe? Tipo, não, se você tá achando isso, você não tá errada. Vai para esse caminho que vai dar certo. Ah, mas a outra pessoa falou isso. O quê? A outra pessoa? Isso é um problema. Que gostoso esse caminho. Ó, mas uma pergunta aqui da Daisy. Quem foi estuprada pode ter sido estuprador em outra realidade? Você quer responder essa, Pri? Posso responder? Sim, pode sim. Às vezes a gente escolhe uma compensação kármica. Você vivenciar alguma coisa que você proporcionou para várias pessoas, às vezes, você vivenciar duas vezes aquilo, como se fosse um atalho na sua escala evolutiva. Em vez de você ter que compensar todas as vezes que você agiu daquela forma, se você vivenciar no seu corpo, na sua vida, aquela dor que às vezes você causou, isso às vezes faz com que você se liberte por várias encarnações, entende? Então, às vezes a gente escolhe antes de nascer uma compensação kármica. E às vezes você olhando com essa visão, uma visão limitada, você pode achar, ah, que cruel que isso é, mas realmente
a gente pode fazer alguns acordos antes de nascer que podem, dentro deles, ter compensações kármicas. E a gente pode, inclusive, escolher viver isso de novo, né? Porque isso aconteceu, na verdade, esse foi um acesso que eu tive. Vou ser bem vulnerável aqui, porque eu já compartilhei isso nas minhas redes sociais. Eu sofri dois abusos nessa vida. E um deles, durante um trabalho, uma vida que eu voltei várias e várias vezes, porque eu também eu mexia com medicina de ervas. E aí, enfim, aquela época que a gente não podia fazer isso, que as mulheres, né, não podiam ter nenhum tipo de poder ou influência. Acabou rolando várias coisas. E me veio que exatamente a mesma pessoa que fez isso comigo aqui foi a mesma pessoa que fez comigo lá. Então eu escolhi reviver isso porque depois, aquela vida específica, ficaram muitas coisas que reverberavam em mim nessa. E eu estava trabalhando de várias formas. Então, enfim, foi isso, assim. Não existe certo e errado de nada. Então, pode ser compensação, pode ser repetição. Acho que, assim, as possibilidades são muito infinitas na espiritualidade, né? Eu acho assim, Thalita, quando acontece uma coisa muito violenta e a gente meio que fotografa aquilo nos corpos de energia, nos chakras, aquilo tem uma tendência de se reproduzir outra vez, sim. Porque a ressonância da Interessante. violência está forte, está muito viva no tempo e espaço. A gente precisa lembrar que o mundo espiritual ou emocional não tem tempo. Uma coisa que aconteceu há 1000 anos pode estar acontecendo agora. E às vezes Agora, né? uma coisa que alguém fala é um gatilho e você entra naquilo totalmente sem imaginar que o arquivo gigantesco que você acabou sendo despejado, entendeu? Que aquilo que você está lidando, por exemplo, não é só dessa vida, e sim é uma coisa muito, muito profunda. Então, enfim, isso pode acontecer. Nossa, que legal. Olha que quanto conhecimento a Pri tem para dividir com a gente. Ah, você Quando a também gente tem. tem, Estou muito feliz quando, de conversar quando com a gente você tem também. muito. Ah, obrigada! Que feliz que eu tô adorando. Quando a gente tem muito medo ou fobia, indica alguma coisa? Ou só quando você se identifica com o medo e com a fobia? Quer responder essa também? Peraí. A pessoa tem medo e fobia de qualquer coisa ou ela tem medo e fobia de barata, sei lá. Tipo assim, é isso? Não sei se eu entendi. Não entendi a pergunta. Ela falou: quando a gente tem muito medo ou fobia, indica alguma coisa? Sim, vai se tratar. Vai procurar fazer alguma coisa, né? A Vai gente, a ter gente, movimento. não, isso que você falou é legal, porque assim, a gente não pode se acostumar com o que é ruim. Tipo assim, como Não assim uma dor cristaliza, nas né, costas há gente? 5 anos? Você tem que ir no médico. Como assim eu Sim. tenho depressão há Dor 3 de cabeça todo dia. Tem gente que toma, anos? sabe? Como assim eu tomo omeprazol todo dia? Como Gente, assim eu doença tenho não. raiva todo dia? Também tá errado, entende? Obrigada. Uhum. Então, não cristalizem. Eu acho que parar de falar assim, eu estou com, mas eu não preciso ser aquilo o resto da vida. Então, gente, se você vê que você tem um medo e uma fobia, procure ferramentas, tradicionais ou não, espirituais ou não. Faça o movimento de querer evoluir. Eu acho que é basicamente isso. Quanto tempo vai demorar? Se você vai. E já é outra questão, mas simplesmente comece a movimentar. Quando você coloca a intenção, a Prima já falou, coloque a intenção, você vai gerar movimento. Eu brinco muito não, o lema ali da minha ciência egrégora é conhecimento sem ação não gera evolução. Então, se você sabe que medo e fobia tem, é uma coisa do emocional, é uma coisa que pode ser também espiritual, use ferramentas, né? Faça a sua ação para que você gere evolução. Aí alguém falou dos golfinhos aqui. Ah, tem uma iniciação com golfinhos muito legal que eu faço com a galera da minha ciência egrégora. Você tem alguma coisa para falar sobre o arquétipo do golfinho? Os golfinhos, eles são clarividentes, clareaudientes, telepatas, sensitivos. Então, assim, as pessoas golfinho também vão ser isso, né? Não é à toa que o golfinho é considerado um dos animais mais inteligentes, né? O tipo de cérebro dele, assim, ele tem 1000 habilidades, Uhum. 1000 inteligências. E ele também tem muita coisa a ensinar para o homem sagrado, o ser humano sagrado, que é recuperar esses dons que a Thalita está falando aqui, essas clares, né? Todas essas coisas refinadas que ser um ser humano pode trazer para a gente. Não só apenas sobreviver, comer, fazer sexo, não só essas coisas triviais. Há outras realidades que você pode experimentar
e que você pode galgar e crescendo, desenvolvendo cada vez mais. Sim. Ah, uma dica aqui que me surgiu, eu vou dar. Não sei se vocês viram, já que a gente está falando de animais e de consciências, né, e de outras sutilezas, tem um documentário na Netflix que chama Meu Mestre Polvo, eu acho que é em Ai, português. Eu não sei porque eu maravilhoso. vi ele em francês. Sim. Gente, ele é maravilhoso, vocês têm que assistir para vocês verem. E eu sempre falo, cara, olha só que animal super inteligente que está no fundo do mar e quantos deles têm uma consciência assim muito maior do que a gente espera. É muito lindo mesmo esse documentário. Todo mundo que viu, assim, amor, 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 vejam que vale muito a pena. Você viu, Pri? Vi. Ele é maravilhoso. Que... Sim. O pior de tudo é que ele ensina, o professor Polvo, ele ensina afetividade, entendeu? Ele tem altíssimo grau de afetividade para ensinar. E aí você fica Exato. de cara com o vídeo assim, você fala, gente, como assim um animal como o polvo, que eu não dava nada para ele, sei lá. E ele tem essa superioridade dentro do sentido afeto, que muitos seres humanos nem têm, né? Então, assim, para mim realmente esse vídeo foi incrível. Achei demais, achei lindo. Ele é muito legal. Ó, a Cristiane tá falando. Eu recebo sempre sinais e quase sempre tem a ver com o momento que eu estou passando. Eu acho isso genial, gente. Normalmente o universo, a espiritualidade, seu eu superior, chame como quiser, acredite, ele sempre vai mandar sinais para você. Se você estiver bem atento, você vai escutar. Então façam como a Cristina e percebam qual é o meu sentimento. O que que tá vindo? O que que eu tô sonhando? O que que tá aparecendo para mim? Eu tinha uma época que eu falava que eu era bem distante da espiritualidade, mas que mesmo assim eu notava esses sinais. Eu falava assim, e eu fazia engenharia, eu era super da ciência, pá, não sei o quê. Mas eu notava esses sinais. Eu falava que era como se o universo me mandasse sinais. Aí eu olhava para um outdoor, vinha uma coisa, vinha outra. Durante meses, assim, eu via vários sinais em vários lugares se destacando. E eu entendo que era uma forma também da espiritualidade falar comigo, que era a forma que eu identificava. E aí, depois de meses, escutando uma música, vinha a informação final e tudo vinha na minha cabeça, assim, ó, de uma vez. Todos os outdoors que eu via, as palavras que as pessoas falaram, os comentários, e Naná, eu falava, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Eu tinha esses insights. Então, assim, o universo pode te mandar das maneiras mais diversas. Você só tem que estar aberto a escutar. Verdade. Ó, alguém tá falando que também duvidou do animal de poder. Faz um trabalho com a Priscila, que acho que ela te ajuda a identificar seu animal de poder. Ai, ai. Mas tá falando, mas depois de muito tempo com ele, ele sempre aparece nas minhas projeções. E eu aceitei e até eu amo ele. Ah, entendi. Você pega isso, Pri, de pessoas que não aceitam o próprio animal? Ou Sim, não? sim, sim. A pessoa, porque assim, eu vou fazendo o meu trabalho é bem legal, que a gente começa guiado pelas luas, sabe? As fases lunares vão abrindo as direções sagradas. Então a gente faz de uma forma bem mágica. E aí, assim, muitas pessoas já passaram por esse curso. E eu acredito muito que se forma uma egrégora de pessoas que chegaram ali. Então, além da pessoa entrar, ela entra nessa egrégora viva que dá um empurrão para ela chegar nos animais. E às vezes as pessoas encontram animais impressionantes, que não são esses comuns, né? Urso, coruja, tigre. Chega em animais assim que eu nem tenho a medicina, que eu vou ter que criar a medicina daquele animal, um exemplo. Uhum. Então, e aí, assim, às vezes a pessoa fica. 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 Aí, assim, às vezes a pessoa